Boa noite, queridos irmãos. Que alegria para mim poder me dirigir a cada um de vocês nesse que é realmente o primeiro culto do ano de 2021, culto de Santa Ceia, e estou referindo isto porque se você não preparou a sua mesa, você ainda tem tempo de preparar o cálice, o pão, porque logo após a meditação na Palavra de Deus, nós encerraremos o nosso culto com a celebração da Ceia do Senhor. Eu quero convidar você, neste momento, a tomar a sua Bíblia, para que nós façamos uma leitura iniciando esse nosso culto, porque hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para este ano de 2021. Os irmãos já viram o banner da divulgação do nosso tema anual. O nosso tema é desafiador, ele nos desafia a uma vida mais profunda, uma vida plena de comunhão com Deus, por isso ele traz esse desafio, né? Vivendo a plenitude e honra, vivendo em plenitude e honra. E nós vamos entender um pouco esse tema, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. E nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 15. E a palavra de Deus diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero orar com você para iniciarmos esse tempo de celebração, de louvor, de adoração, com profunda expressão de graça ao nosso Deus, com gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito e por nos permitir iniciar o novo ano com um coração cheio de esperança, na certeza de que Ele tem algo muito especial para cada um de nós. Oremos. Querido Deus, queremos te dar graças, Senhor, por este privilégio, ó Deus, de podermos entrar na tua presença, nesse que é o nosso primeiro dia e o primeiro culto, melhor dizendo, Senhor, de celebração, de adoração ao Senhor, neste novo ano que se inicia. Te damos graças, Senhor, por nos permitir estar conectados uns com os outros, ó Deus, usando, ó Deus, os recursos da tecnologia que o Senhor tem dado aos homens, para que por meio deste canal, deste veículo de comunicação, possamos interagir uns com os outros na comunhão e na adoração. Abençoa, meu Deus, a vida de teus filhos, nossas famílias, Pai, e que este tempo seja realmente um tempo em que teu Espírito tenha total e plena liberdade de ministrar ao coração de cada um de nós. Vem nos abençoar, Senhor, nesse tempo, porque é para o Senhor que nos reunimos, é para o Senhor, meu Deus, que oferecemos a nossa adoração. Por isso, com alegria e com ações de graças, nós consagramos esse tempo ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém.
Vamos louvar ao Senhor, queridos irmãos, e daqui a pouco nós voltamos para meditar na palavra de Deus e em seguida celebrarmos a ceia do Senhor nesse culto maravilhoso, nesse tempo especial, nesse novo ano que se inicia e iniciamos com o coração cheio de esperança. Vamos louvar ao Senhor.
Aqui na Galileia começou o plano perfeito do Senhor. Incrível. Nasceu em Belém, veio para Nazaré, escolheu morar aqui, pertinho, Cafarnaum. E daqui começou o plano perfeito do Senhor, a salvação. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que estava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Eu acho que essa música Pedro gostaria de ter cantado, de ter louvado aqui na Galileia. Para ele foi destinada uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não. Peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual meu Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador, eu era uma pessoa que morava aqui na beira da praia, eu era uma pessoa que não tinha futuro, uma pessoa que não tinha esperança.
que um milagre, é muito mais do que um milagre. Salvação é ser livre, é ser livre, é ser livre. Ele me salvou. Aleluia. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Seu nome é santo, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome
Olá, queridos irmãos, estamos de volta, agora para meditarmos na palavra de Deus, e é para mim um motivo de grande alegria, um grande privilégio poder realmente, neste novo ano, nesse primeiro culto do ano que nós temos a oportunidade, na verdade, primeiro não, porque já tivemos culto pela manhã, né? Mas esse primeiro culto de domingo à noite, com celebração da Santa Ceia, é para mim motivo de grande alegria poder me dirigir a cada um de vocês. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4, e nós vamos ler uma porção da palavra de Deus, onde está inserido o versículo base do nosso tema anual. Evangelho de João, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que esse capítulo 4, é aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e nós vamos ler a partir do versículo 19. E o versículo 19 diz assim: Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos irmãos, tenho pensado muito a respeito de como desenvolvermos esse tema que Deus nos deu. Graças a Deus, esse ano o Senhor nos deu esse tema bem antes do final do ano, né? O ano passado nós acabamos divulgando o tema um pouquinho depois, realmente é aquela maneira de Deus tratar conosco, mas esse ano, desde de novembro, nós já tínhamos esse tema, estávamos orando, buscando confirmação de Deus, e essa confirmação veio e, portanto, podemos apresentá-lo já no nosso culto de passagem de ano, nosso último culto. O tema é desafiador. E hoje eu quero desenvolver esse culto num diálogo com você que nos assiste, você que nos ouve, para que você possa compreender o desafio que Deus nos faz para este ano de 2021. Este desafio, ele visa, sobretudo, trabalhar em primeiro lugar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E há uma razão muito especial para isso. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, quando ensinava ao seu discípulo, ele disse que um cego não pode guiar outro cego. Se nós, como trabalhamos no último culto, fomos chamados para sermos testemunha de Jesus, para cumprir a nossa missão de testemunhar das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós não podemos fazer isso se nós mesmos não tivermos a experiência ou não vivermos uma experiência diária com Deus. Como falaremos aos outros daquilo que nós mesmos não vivemos? Isso não é possível. E se ainda assim insistirmos em fazê-lo, não passaremos de hipócritas, como o próprio Jesus disse. Não. Então eu quero dialogar com você, eu quero conversar um pouco com você a partir deste tema, que eu realmente considero um tema por demais desafiador para a nossa vida. Vivendo em plenitude e honra. Ora, amados irmãos, a palavra de Deus nos chama a viver uma comunhão
profunda com o nosso Deus. A palavra de Deus nos chama a colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, com a certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Sempre devemos cuidar em primeiro lugar da nossa vida com Deus, porque a partir de uma vida edificada em Deus, nós poderemos cumprir com toda a nossa missão em todas as áreas da nossa vida. E não há possibilidade nenhuma de vivermos em plenitude, ou como o próprio Jesus diz lá no capítulo 10 de João, vivermos uma vida abundante. Eu quero aqui colocar plenitude como sinônimo de abundância, abundância na comunhão com Deus. A plenitude aqui é na plenitude da vida cristã, na plenitude dos relacionamentos que Deus quer ter conosco, desfrutando plenamente. E porque desfruto, ou porque desfrutamos de uma vida plena com Deus, nós haveremos de honrá-lo, a Ele e àqueles que lhe honram. Há uma necessidade de nós darmos uma atenção especial para a nossa vida com Deus. E quando eu orava buscando de Deus um versículo para fundamentar este tema, Deus me trouxe ao coração esse versículo. Jesus desenvolve o seu diálogo com a mulher samaritana, você deve conhecer, senão você lê o capítulo 4, você vai compreender. Eu não quero gastar muito tempo aqui, porque eu quero realmente reduzir o tempo da nossa ministração, no sentido de não ficar cansativo para as pessoas através da comunicação, alongando o vídeo. Mas você pode ler o capítulo 4. Jesus desenvolve esse diálogo com a mulher fica surpreendida pelo conhecimento que Cristo demonstra da sua vida. Mas chega nesse momento que ela faz uma pergunta para o Senhor. E ela diz, olha, vocês dizem, nossos pais sempre adoraram a Deus nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar. E Jesus diz para ela, com palavras simples, eu quero dizer para vocês, Jesus diz para aquela mulher que vinha a hora, e essa hora já chegou, que nem ali, nem em Jerusalém, seria o lugar da adoração. Mas a hora vinha em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Porque são esses, mais à frente o Senhor diz, porque são esses os adoradores a que o Pai procura. Meus amados irmãos, nós nunca viveremos uma plenitude de comunhão com Deus se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. E como seremos cheios do Espírito Santo de Deus? O primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo de Deus é termos uma vida alimentada pela palavra de Deus. Por essa razão, nós estamos desafiando os irmãos à leitura, a iniciarmos nesse primeiro dia do ano. Se você ainda não iniciou, ainda há tempo de fazê-lo. Iniciarmos a nossa leitura anual da Bíblia. Existem vários programas de leitura. Leitura no ano, 3 capítulos por dia, 4 nos finais de semana. Ou leitura semestral, você pode ler 10 capítulos por dia, se você tem mais disponibilidade de tempo. 10 capítulos por dia, você vai conseguir ler a Bíblia 2 vezes no ano. Não importa. O importante é que você leia a Bíblia. O importante é que você conheça a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E do exercício daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai desenvolver uma vida de oração.
Desenvolvendo uma vida de oração, certamente você vai desenvolver uma vida de comunhão com seus irmãos, com as pessoas. Tenho dito e vou repetir que a adoração oferecemos única e exclusivamente a Deus. E a comunhão desenvolvemos com Deus e com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Quando o versículo-chave da palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade, é porque nós precisamos desenvolver uma relação com Deus a partir dos seus mandamentos, dos preceitos que estão inseridos na palavra de Deus. Certa vez, ouvindo um pregador, ele dizia que todas as vezes que nós queremos obedecer a Deus à nossa maneira, na verdade não obedecemos a Deus, mas obedecemos um ídolo imaginário que nós próprios criamos. Querido, se você deseja ter uma vida plena de comunhão com Deus e, portanto, viver a plenitude desta comunhão, você precisa adorar a Deus de acordo com a sua palavra, de acordo com os ensinamentos de Cristo para nós. E se eu não conheço a palavra, como vou desenvolver essa comunhão? Por isso, o Senhor Jesus disse àquela mulher que, não obstante suas tradições, tanto dos samaritanos como dos judeus, que designavam um lugar de adoração, o Senhor diz, olha, essa não é a forma em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, ao Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ora, mas eu não quero aqui repetir a frase tão célebre, né? O que é a verdade? Para nós, a verdade é Cristo. Ele mesmo diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o texto base do nosso tema diz que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade, eu só posso viver a plenitude desta comunhão adorando, ou melhor, sendo conduzido à adoração pelo Espírito de Deus e adorando de acordo com os ensinamentos de Cristo, que é a verdade. Esse é o desafio para nós, conhecermos a palavra de Deus e, ao fazermos isso, estaremos fazendo em obediência a um mandamento do Senhor, que diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos também do profeta Oséias, que diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, significa dizer que eu intensifico a minha relação com o Senhor, porque nós só conhecemos alguém quando nós intensificamos a nossa relação e convivência e comunhão com Ele. Esse é o convite de Deus para este ano de 2021. Talvez você possa dizer, ou você que nos ouve possa dizer, pastor, mas nesse ano de 2020 eu vivi em comunhão com Deus. Amém. Eu não duvido. Eu não tenho dúvida de que você tem desenvolvido essa sua relação com Deus
e o fez muito bem, glória a Deus por isso. Mas a palavra diz que nós devemos crescer, nós devemos conhecer e prosseguir. O tema que Deus nos deu é um desafio para intensificarmos os nossos propósitos de comunhão com o Senhor no exercício da adoração e do serviço cristão. Por isso, querido, viver em plenitude e honra significa estabelecer dois aspectos fundamentais da nossa vida com Deus. O primeiro é no sentido de relacionamento com Deus. Um relacionamento pleno, sem obstáculos, sem barreiras. E o segundo, vamos honrar a Deus. Ora, desculpe-me o exemplo talvez tolo. Ninguém honra alguém sozinho, trancado num quarto. A honrar alguém, nós o fazemos diante de outras pessoas. E quando o tema que Deus nos deu, de plenitude, fala de relacionamento com Deus. E honra, fala-nos em honrá-lo perante as pessoas. Sabe, queridos irmãos, quantos maus testemunhos nós temos visto? E sejamos honestos, às vezes nós mesmos damos mau testemunho. Por descuido, por negligência, por falta de zelo no nosso relacionamento com Deus, às vezes agimos de maneira inadequada aos padrões da ética cristã, como filhos de Deus, às vezes desonramos o nome do Senhor. Nós somos chamados para, a partir de uma vida de comunhão plena com Deus, honrá-lo em igual plenitude, excelência diante dos homens. O apóstolo Paulo diz que, como filhos de Deus, como os servos do Senhor Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, tudo que nós devemos fazer, tudo que nós fazemos, devemos fazê-lo como para o Senhor. O texto que fundamenta o nosso tema chama-nos a nos encher do Espírito, a viver no Espírito. Por isso lemos Efésios na abertura do nosso culto, que ao invés de nos embriagarmos com vinho, e aqui eu quero chamar de vinho todas as coisas que são secundárias. Eu não vou dizer que são ilícitas, não vou entrar nem nesse campo, não há necessidade. Mas às vezes nos envolvemos demais com coisas que não são prioritárias. Nos envolvemos, nos embriagamos com elas, e quando isso acontece, a única coisa que acontece são coisas ruins. A palavra de Deus diz que nos chama a nos enchermos do Espírito. Porque cheios do Espírito, vamos viver a plenitude da comunhão com Deus, da vida cristã, e vamos honrá-lo perante as pessoas. Por isso que o texto de Efésios diz que quando nós nos reunimos, nós cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais, nós honramos os outros. Esse é o desafio do nosso tema. Vivemos a plenitude de comunhão com Deus, que não é possível vivê-la sem leitura da palavra, vida de oração, vida de comunhão, vida de serviço
na obra de Deus, que são os meios da graça de Deus para nos levar a viver essa plenitude. Sabe, queridos irmãos, não adianta eu dizer para você que eu vivo a plenitude da minha comunhão com Deus se eu não me envolvo com a obra do Senhor. Se eu não me dedico à leitura da palavra e à oração. Se eu não me disponho a testemunhar das virtudes daquele a quem eu declaro servir. Não, isso não é possível. E para isso tornar-se possível, eu preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você lembra que quando Jesus, ressuscitado, está prestes a subir ao céu, nas últimas orientações que ele dá aos seus discípulos, no capítulo 1 de Atos, ele faz uma ordem, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Primeiro que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Permanecer ali tem o sentido de que não comecem nada. Não façam nada. Ele bem poderia dizer, vocês ainda não estão preparados. Aí ele diz, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas, irmão, nós nunca honraremos a Deus se não tivermos uma vida plena de comunhão com Ele. E não teremos uma vida plena de comunhão com Ele se não tivermos uma vida alimentada pela palavra de Deus. Não teremos uma vida plena de comunhão com Deus e não o honraremos como devemos honrá-lo se não tivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o desafio que Deus está dando para nós. Não sabemos, irmãos, o que nos aguarda neste ano de 2021. Evidentemente que, como tivemos o ano de 2020, muito difícil, nós esperamos que 2021 seja muito melhor. Mas nós não sabemos os desafios que haveremos de enfrentar. Mas nós nem precisamos saber. O que nós realmente precisamos saber é que Deus nos chama para intensificarmos a nossa vida, a nossa comunhão com Ele, por meio de um viver pleno e de uma atitude de honra para com aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, estamos desafiados pelo Senhor. Agora veja que quando o Senhor diz para aquela mulher, e diz para mim e para você, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele, ao dizer aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, esse poder que ele está se referindo é exatamente o poder do Espírito Santo, que lá no versículo 8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele está prometendo aos seus discípulos o Espírito Santo, que lhes capacitaria a viver essa plenitude de comunhão com Ele no exercício do serviço cristão, no exercício da missão que Deus lhe dera. Deus está dizendo que nós haveremos de cumprir essa missão auxiliados pelo seu Espírito. Esse Espírito que fará de nós verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Queridos irmãos, quantos atos de adoração são oferecidos a Deus
que nada tem a ver com a verdade. Nós precisamos estar atentos para que não venhamos incorrer neste erro de oferecer cultos profanos a Deus, cultos que não são fundamentados na verdade. E a verdade é Cristo, e Cristo é aquilo que ele nos ensinou. Esse é o desafio para mim e para você, para nós, Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Ao longo deste ano, vamos trabalhar ainda melhor esse tema e haveremos de viver um ano de vitória. Para nos preparar para a ceia, eu quero orar com você. Pai querido, te damos graças por este primeiro culto, por este primeiro domingo do ano, em que nós podemos, ó Deus amado, entrar na tua presença e, desafiados por este tema que o Senhor tem nos dado, plenitude e honra, para servir ao Senhor em espírito e em verdade, nós queremos viver este momento, ó Deus, renovando a nossa aliança contigo, através da mesa do Senhor, celebrando a Santa Ceia. Pai, te damos graças, Senhor, por esta linda oportunidade de podermos, ó Deus amados, renovar a nossa aliança contigo, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fortalece a nossa jornada, a nossa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Se você pegou o seu cálice, pegou o seu pão, se não pegou, pode pegar. Uma alegria para mim celebrar esse momento com você. A palavra de Deus nos recomenda fazer isso. Eu quero agora orar pelo cálice, pelo pão, pelo cálice. Eu quero que você tome aí nas suas mãos, junto com sua família. Vamos orar. Pai, obrigado por teu sacrifício, Senhor. Quando oramos pelo pão, que representa o teu corpo, e pelo cálice, com o suco de uva, que representa o teu sangue, nós estamos falando da tua morte, por intermédio da qual alcançamos plena redenção. Santifica esses elementos, que ao recebê-los, Senhor, façamos com gratidão por tão grande sacrifício, por tão grande salvação. Abençoa-nos, ó Deus, neste ato, em nome de Jesus. A palavra de Deus, através de Paulo, diz que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comer do pão é declarar a nossa comunhão com Deus, é declarar a nossa fé no seu sacrifício. Coma do pão e seja agradecido ao Senhor. A palavra de Deus diz ainda que depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. O cálice representa o sangue de Jesus derramado na cruz por cada um de nós. Bebamos do cálice e sejamos agradecidos ao Senhor. Oremos. Pai querido, obrigado. Com este ato, Senhor, nós queremos renovar a nossa aliança contigo. Iniciando este novo ano de 2021, ó Deus, saindo de um ano de 2020 com tantos desafios, mas com o coração cheio de esperança e com alianças renovadas com o Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco para nos ajudar nessa jornada. Nós queremos te dar graça, Senhor. Queremos te dar graça por tão grande privilégio de vivermos esta comunhão.
E eu quero abençoar a vida do teu povo, Pai. Abençoar a tua igreja, abençoar cada família, Senhor, que está conosco neste momento de adoração. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada irmão. É a minha oração, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, querido irmão. Uma excelente semana para você e para toda a sua família. E vamos juntos, porque Deus tem grandes coisas para nós neste ano de 2021, sempre vivendo em plenitude e honra, porque para isso Deus nos chamou. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus os abençoe. Mãos que ela se formou. A ponte de esperança é Cristo Salvador. Ponte de amor que nos faz sempre brilhar, como as estrelas a noite iluminar. No amor de Deus nós temos o perdão, a redenção, Jesus nossa união. Há uma ponte eterna que une gerações.